Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia. Vamos falar aqui sobre o acesso do Santa Cruz para a Série C, o futuro acesso do Náutico para a segunda divisão e vamos falar também aqui do ano do esporte bizarro, né? Realmente é um ano infernal para o esporte 2025, tendo em vista tudo que se investiu, né? E o que os seus adversários conquistam e o que ele não, tá? Antes de mais nada, pedir para você se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente. A gente tá trabalhando demais para trazer conteúdo todo dia para vocês novamente aqui. Estamos na reconstrução desse canal, que ficou parado por um tempo, precisei aí organizar minha cabeça, minha vida, mas já estamos no ritmo novamente. Então te inscreve aqui eu falo do futebol nordestino como um todo e, claro, dando ênfase ao Sport Clube do Recife, que é a nossa maior audiência aqui no canal. Então se inscreve aqui, ajuda a gente aí a chegar na marca de 105 mil inscritos, tá mais perto do que longe. Inclusive essa semana a gente vai voltar a fazer live, tá? Vou começar a fazer live com vocês novamente aí, lives no almoço, à noite. Os horários a gente vai acertando aqui, mas vou voltar a fazer lives aqui. Então, se você puder se inscrever aqui, eu vou ficar muito grato e muito feliz, tá bom? Vamos lá. Ontem o Santa Cruz empatou com o América por 1-1. Gol do Balotelli, né? O gol de empate do Balotelli, que acabou classificando o Santa Cruz para as semifinais da Série D. E com isso, garantindo, né, o Santa Cruz na terceira divisão em 2026. O Santa Cruz que a gente precisa sempre lembrar, né, ano passado não tinha divisão. Ano passado Santa Cruz não tinha divisão. Time da grandeza, do tamanho da torcida que tem, não poderia ficar dessa forma. E esse ano, com esse projeto de SAF, com essa nova implantação, acabou se organizando a tal ponto de conseguir este acesso para a terceira divisão. Cara, o que é que a gente pode falar um pouquinho dessa campanha de Santa Cruz? É o seguinte, cara, quando você tem um time de massa, sabe, você tem o Santa Cruz, você concordando ou não, é um time de massa, tá? É um time de uma torcida extremamente apaixonada, né? Que eu sempre falo, o bando de louco não é o Corinthians, bando de louco é o torcedor do Santa Cruz, né? Que lota estádio na quarta divisão, sabe? Que limpa mato para poder deixar o estádio organizado, sabe? Então, assim, bando de louco é o torcedor do Santa Cruz. Mas quando você vê um clube que está minimamente organizado, tem muito, mas muita coisa fazendo Santa Cruz ainda, mas muito, principalmente estrutural, tem que ser feito muita coisa. Mas quando você vê um pouquinho de organização, as coisas mudam. Porque o time de Santa Cruz é um bom time para a quarta divisão, mas não é um time fora do comum para a quarta divisão. Se a gente for analisar, existiram outros elencos aí com a qualificação até um pouco melhor, por exemplo, a Portuguesa, que não conseguiu nem se classificar para a segunda fase. Tá? A Portuguesa mesmo tinha um elenco, na minha visão, quando eu vi ali individualmente falando, de jogadores mais interessantes. E acabou nem passando para a próxima fase. Então foi muito arrastado pelo seu torcedor. Mas quando você vê um clube minimamente organizado, né, com a gestão minimamente organizada, você vê que o negócio anda. E durante esse percurso até bagunçou um pouquinho com a saída de alguns sócios investidores da SAF, atrasou o salário, deu uma desorganizada. E aí, no meio do caminho, eles olharam, ó, vamos organizar aqui, vamos fechar a casinha aqui, senão vai ficar uma bagunça, né? Organizar a casinha novamente, e aí o time tomou o rumo e conseguiu esse acesso para a terceira divisão. E eu vi muita gente falando, inclusive, não tem que comemorar. Claro que tem que comemorar. O Santa Cruz tem que comemorar. Tava numa situação bizarra, realmente, né? E agora tá numa situação agora ruim. Sai da situação bizarra para uma situação ruim, que a Série C ainda é uma situação ruim. E consegue organizar a sua vida para voltar para a terceira divisão e ano que vem tentar, quem sabe em 2027, jogar a segunda divisão, né? A Série B, que eu acho que dentro do que se espera, é o mínimo. Assim, o pior teto possível de Santa Cruz tem que ser uma Série B, sabe? Uma Série B brigando para ir para a Série A ali. Eu acho que é um clube que tem tradição no futebol nacional, né? Um time que nos anos 80, por exemplo, era o time mais popular em Pernambuco. Acho que pouca gente lembra disso, assim, claro. Eu mesmo não vivi os anos 80. Eu nasci nos anos 80, né? Assim, quando os anos 80 acabaram, eu tinha o quê? Eu ia fazer 5 anos, sabe? Então, assim, eu era muito jovem, mas, historicamente, quando a gente pesquisa, Santa Cruz era o time mais popular nos anos 80, até aquele momento que o Sport ganhou o título de 87, né? Aí a coisa começa a mudar um pouquinho de cenário, né? Naquela década ali. Então, cara, eu acho que tá de parabéns você do Santa Cruz, conseguiu esse acesso muito bonito, né? Muito simbólico, e agora vai disputar a terceira divisão, que também tem um time na terceira divisão podendo ir para a primeira divisão, né? Afinal de contas, o Náutico, ele venceu, né? O Náutico ontem ele começou a segunda fase ali
da terceira divisão e conseguiu vencer fora de casa o Brusque, que é um time que está muito bem com o Hélio dos Anjos, está conseguindo organizar o time muito bem e deve estar colocando o Náutico novamente na Série B, pelo que a gente enxerga aí de conjectura desse time, né? Deu liga novamente o time estava indo, sabe, voltou a ser aquele time imbatível, né, que o torcedor sempre fala, e está conseguindo voltar próximo de voltar para a Série B, o que seria ótimo quando a gente fala de Nordeste, tá? E aí a gente entra no primo rico, que é o Sport. Né? Porque assim, se o Sport, se o Náutico vive um momento mágico, o Santa Cruz vive um momento sensacional, o Sport vive um momento catastrófico, né? Porque o Sport foi o ano que mais teve investimento, a gente precisa sempre lembrar isso, que os diretores gastaram mais de 61 milhões de reais, e hoje o que se vê dentro do Sport é um projeto falido, pelo menos em 2025 é um projeto falido. O time está rebaixado praticamente, né? Não está oficialmente, mas está basicamente rebaixado para a segunda divisão. Um time que, eu acho que, não sei se, cara, eu acho que se na história um clube investiu 61 milhões na primeira divisão e caiu para a Série B. Só de contratações, tá? Eu acho que isso não aconteceu, não tenho esse número. Tá? É um time que investiu tanto e caiu. Talvez tenha. Talvez assim, se for analisar, não sei se o Grêmio teve isso e caiu, enfim. Mas é vergonhoso, é catastrófico o Sport olhar os seus adversários. Ah, Luna, peraí, o Sport tá jogando Série A, o Santa tava Série D e o Náutico a Série C. Cara, independente da divisão que ele estava, os objetivos dos clubes estão sendo traçados, estão sendo concluídos, né? O Santa Cruz tinha o objetivo de subir, subiu. O Náutico tem o objetivo de subir, está muito próximo, subir é favorito para subir. E o Sport tinha um objetivo de pelo menos jogar uma Sul-Americana e vai cair para a segunda divisão. E nesse momento tem a pior campanha da história do Campeonato Brasileiro da área de pontos corridos. Tá? Então, e olha que já teve time ruim. Já teve time ruim e o Sport está conseguindo ser pior do que os seus adversários, tá? Então é um ano catastrófico para o Sport. Paralelo a isso, tem a questão da rivalidade. O torcedor acaba vendo seus adversários conquistando coisas, né? E o Sport não. O Sport, pelo contrário, o Sport não merecia ser campeão pernambucano, foi campeão pernambucano, e talvez aquilo ali tenha sido um engano à trouxa para todo mundo. Porque na prática, quem merecia ter sido campeão é o Retrô, que por sinal foi rebaixado para a quarta divisão de novo. O Sport penou para ser campeão em cima de um time que caiu para a quarta divisão, tá? Que aí eu posso fazer um vídeo depois falando sobre o Retrô, que é um projeto que começou muito bem, deu uma declinada esse ano, mas é muito curto. Acho que o Retrô faz 10 anos ano que vem. Então ainda é um projeto muito inicial ainda do Retrô, mas que teve o seu pior ano, agora caindo para a quarta divisão. Né? Então, cara, eu acho que é um ano bem difícil para o esporte, pro torcedor do esporte. É um ano de reflexão, sabe? Eu já deixei muito claro isso. Eu acho que, inclusive, a gente tá no dia hoje, o dia 8 de setembro. Eu acho que o esporte já deveria estar no planejamento a 1000 por hora para a Série B do ano que vem, já pensando no acesso para o ano que vem. Porque esse ano já morreu, realmente esse ano já acabou para o esporte. Mas vamos ver o que é que os diretores pensam, o que é que eles fazem para mudar o cenário do esporte nessa temporada 2025, já pensando em 2026. Quer saber a tua opinião? Comenta aqui. O que é que você tá achando de 2025? É um ano desastroso? Comenta aqui. Quer saber a tua opinião? Não esquece de se inscrever no canal, cara. Dá essa moral pra gente. Daqui a pouco eu tô voltando, tá bom? Um abraço, até já. Tchau, tchau.